nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando-os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, e teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e amor triunfe sobre todas as coisas. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Tudo bem, Ana? Tudo certo, graças a Deus. Meio corrido, mas tá bom. Eu postei aqui e até foi meio pesado, foi até de um amigo meu lá para pegar um pouco mais pesado, e eu acho que eu peguei um pouco pesado demais, que as pessoas querem tudo, mas a espiritualidade fica para trás. Aí eu pensei, se pelo menos tivesse explicado, não é só nas lives, nossos assuntos aqui, que a gente pode buscar espiritualidade, tem mais jeitos. Mas quando a gente está reunido em grupo, as energias são diferentes, né? A gente está reunido, gera uma energia mais elevada, né? Melhor do que quando a gente está só entre 5, 6 pessoas, né? Sim, sempre quanto mais pessoas participam, melhor é, né, Cristiano? Quando eu tinha aula no Centro Espírita aqui, nós tínhamos cada semana uma hora de aula também, e quando eu não queria, assim, aparecer, eu bloqueava a câmera e a minha voz, tá? Mas eu participava igual, eu ficava tomando meu café, fazendo as coisas, mas participava igual, né? Então a gente não tem quase o porquê de não participar, né? Mesmo porque não precisa ficar sentado. O interessante e o diferente desse nosso trabalho aqui é que as pessoas podem fazer perguntas. E se tu escutar uma palestra normal, a gente não tem como fazer perguntas, né? É bem interessante isso, sim, da gente, né, ficar só escutando também. Bota do lado, pelo menos. Sim. Assim, dá uma energia, porque mal ou bem, quem está no grupo tem uma energia já diferenciada da grande maioria, né? Então, quanto mais energias do bem, melhor, né? Então, pelo fato de tu participar, gera uma energia também não é só para nós, para todo o universo, na verdade. Sim. Isso até nas cartas de Cristo, em algum momento, se falou sobre isso também, né? Isso é muito bom. Então, pessoal, vamos rever alguns assuntos aí das cartas de Cristo, tá? Algumas coisas que talvez passaram batidas, hoje a gente vai dar uma revisada rápida. E se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Quiser interromper, é só dizer, ou levanta a mãozinha, só levanta a mãozinha, daí a gente para, tá? Então, vamos ver o que falam, então, as cartas de Cristo. Vocês podem ir acompanhando aí na tela de vocês, tá? Então, por que foi escrito essas cartas de Cristo? Aqui na introdução ele já vai falando o motivo, tá? Então ele veio para retificar essas informações, as interpretações que foram erradas, né, que foram feitas, então a partir dos ensinamentos dele, quando ele era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Aqui já fica um ponto de interrogação naquele dogma que a gente já vem inundado já há muito tempo. Como assim que ele quer dizer como era conhecido como Jesus? Porque a impressão da informação que nos foi passada é que ele sempre teria sido o Filho de Deus, né? Que Jesus Cristo teria sido um ser divino, sempre teria sido um ser divino.
Mas, na verdade, a gente vai ver que não foi assim. Tá? Ele vai explicar que ele era um ser normal como qualquer outra pessoa. Essa parte aqui de cima, Cristiano, tu quer comentar alguma coisa aqui? Que é essa colocação aqui, quando ele era conhecido como Jesus, né? Não sei se Sim. Deixa eu ponderar um ponto aí. É que as pessoas acharam que ele nasceu Jesus e ele é um religioso e aquele entendimento que todo mundo tinha, inclusive eu. E não era bem assim, ele era uma pessoa que nem nós, e só que ele pensava um pouco diferente da grande maioria. Ele não entendia o sofrimento do povo, então ele se importava com o sofrimento das pessoas. E acabou que ele foi batizado e depois no deserto ele se iluminou. Mais ou menos isso. Mas ele era... É isso aí, né? Inclusive, a mãe dele também achou que ele já teria assim, vindo para a Terra, quando ele nasceu, como sendo filho de Deus, né? Aqui depois, né, o porquê do motivo que ele teria sido, acho que é aqui que ele fala, é impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana para poder falar diretamente a você. Desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. O que ele quis dizer aqui? Que hoje ele está um ser tão iluminado, uma vibração tão alta, que ele não consegue encarnar novamente. Ele teria que baixar muito a vibração dele. E a forma mais... a única forma, talvez, que teria sido, que ele teria encontrado, então, teria sido de trabalhar uma pessoa, desenvolver ela, tirar todas as crenças dessa pessoa para que ela se iluminasse um pouco mais e ela pudesse receber as mensagens que ele teria que passar para a humanidade, a verdadeira mensagem. Então, através dessa pessoa, ele passou a mensagem verdadeira. Né? E vai falando aqui sobre o canal, né, que é a pessoa que recebeu essas mensagens. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo, a mulher falando, né, começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeiro. Ao pedir ajuda de Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a examinar e descartar todos os dogmas religiosos. Então foram necessários 40 anos para fazer essa limpeza, digamos, essa faxina mental, essas crenças que ela tinha, os dogmas que a igreja, a sociedade, para crescer a compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas, muito traumáticas, após muito sofrimento e de forma dolorosa. Aprendi suas lições e transcendi espiritualmente. Então, se existe sofrimento, existe algo errado nesse entendimento. Muitas vezes o sofrimento vem para nos tirar de uma zona de conforto. Muitas vezes estamos acomodados, acostumados com a rotina que temos, que acabamos ficando parados no tempo. A maioria das pessoas não busca conhecimento, elas não procuram se desenvolver, nem na área profissional, na área pessoal, seja espiritual. Quando que o ritmo natural do universo é evolução, é crescimento. Então, se as pessoas ficam estagnadas, elas estão indo contra o fluxo natural da criação. Aí sim precisa acontecer algo que tire elas da zona de conforto para que elas possam evoluir, que elas possam agregar informação, seja na consciência individual delas, seja na consciência do todo. Seguindo então aqui adiante a leitura aqui das cartas, ela diz o seguinte: entre 1966 e 1978, em um importante ponto de minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões, descrevendo eventos desde 1983 até 1994,
os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Então, depois dessa purificação, de todo esse processo de limpeza pelo qual ela passou, e dentro desse processo, ela precisou passar por algumas dificuldades, ela acabou se iluminando. Inclusive, ela comenta que chegou a fazer algumas curas. Claro que nessas curas também dependia da fé que as pessoas tinham, né? Das pessoas que estavam passando por essa dificuldade que elas tinham, né? Mas algumas curas aconteceram. E como a gente falou antes, muitos dos problemas que acontecem conosco servem para que façamos uma mudança. Geralmente todas as nossas ações, elas são baseadas no ego. Isso falando de modo geral, tá? É o ego que está na liderança, que comanda todas as nossas ações. É a ganância, a questão de tirar vantagem em tudo, que algumas pessoas têm. Isso é o ego. Tudo que vemos como problema é para que tenhamos uma mudança interna. Serve para mostrar que quando o ego está no comando, nos causa muitos problemas. E para que a nossa evolução espiritual realmente aconteça, é necessário que deixemos o ego de lado. Senão essa evolução espiritual ela não acontece realmente de fato. Continuando então aqui com a leitura aqui, a próxima marcação aqui que eu achei bem importante aqui. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal, nada mais. Seguindo aqui então com o texto aqui, já entrando na primeira carta propriamente dita, ele diz o seguinte aqui na marcação: eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos, quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar mestre. Até hoje, ninguém entendeu realmente a mensagem que Jesus quis nos passar, né? Isso já fazem mais de 2000 anos e podemos ver tudo o que acontece pelo mundo inteiro, as guerras, a ganância, a fome, as pessoas passando todo tipo de necessidade, né? Tudo que ele disse foi muito distorcido. Seja por interesse em manipular o povo, pela própria interpretação, já que tudo que ele falava também era através de parábolas, que essa era a forma que ele podia falar, né, para ver se as pessoas entendiam a mensagem que ele queria passar. E mesmo assim, muitas dessas parábolas não são compreendidas até hoje. Um outro problema também é a tradução dos textos. Muitas das palavras foram traduzidas de forma errada. E do jeito que estamos, vai se passar mais 2000 anos e as pessoas não vão compreender realmente a mensagem que ele quis nos passar. Então, seguindo adiante aqui com a leitura das cartas, aqui vem agora o propósito dessas cartas, explicando por que essas cartas foram escritas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global.
e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Muitas pessoas nem sabem da existência dessas cartas, e se talvez já ouviram falar nesse livro, elas não fazem ideia de qual seja o conteúdo desse livro. Para quem já leu esse livro, ou está fazendo estudos em cima dessas cartas, como a gente está fazendo, tem muita informação que não bate com o que nos foi dito, com o que nos foi ensinado, né, as crenças que foram implantadas, né. Com isso, a gente já pode refletir melhor, ter uma visão melhor da realidade, de como os fatos realmente aconteceram, né. Tudo que foi contado para nós são historinhas, né, que foram manipuladas de acordo com o interesse de algumas pessoas. E aqui a gente pode ter uma visão diferente de como esses fatos aconteceram na realidade. A evolução em si, ela é individual, tá? Não podemos esperar que ela seja inicialmente de forma coletiva, porque cada um vai ter o seu próprio tempo de despertar. Talvez não seja nem nessa encarnação, mas sim o que precisamos nos preocupar, a nossa própria evolução, o nosso despertar, e passar isso adiante para nossos filhos. E continuando então aqui com a leitura aqui, um próximo item aqui que eu grifei bem interessante, diz o seguinte: sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e para a sua experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou para o mal. Agora eu vou pedir uma ajuda para o Cristiano e vai explicar um pouquinho para vocês aí. Nós somos consciências, em última análise, consciências individualizadas da grande consciência universal, que é a consciência divina, né? Só que individualizados, né? E essa consciência individualizada é responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal, tá? Porque a mente cria, então a mente e os pensamentos, na verdade, elas são interligadas com a consciência. Então você só tem aquilo que sua mente cria. Então é sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Então, se eu só pensar no mal, agir no mal, ter intenções do mal, ter sentimentos do mal, isso tudo eu trago de volta para mim. Como nós somos eletromagnéticos, o que eu mando volta, tanto faz em atos, mas principalmente em intenções. A intenção do mal em todos os sentidos, como ódio, mágoa, raiva, inveja, fofoca, ciúmes, isso tudo retorna para a fonte. E a consciência cria isso tudo, a nossa consciência. Então a consciência recebe de volta aquilo que nós damos para o universo, ele nos devolve. É isso. Boa, Cristiana, isso mesmo, bela explicação aí. Pessoal, então, essa semana a gente encerra por aqui os estudos, tá? Uma boa semana para vocês. Eu vou deixar aqui a oração de encerramento e semana que vem a gente dá continuidade no estudo dessas cartas, então. Gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela minha faculdade de ver. Pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor,
Muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa num caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor.